Fala pessoal, beleza? Tem tempo que eu não faço um vlog com vocês sobre um assunto um pouco mais técnico, uma discussão sobre um assunto um pouco mais técnico. Então resolvi fazer hoje sobre o ciclismo e a dificuldade com o dinheiro. Eu já tratei esse assunto aqui algumas vezes com relação ao problema da viabilidade econômica do ciclismo profissional. O ciclismo profissional no mundo, ele vive uma dificuldade quase que eterna de se financiar. Apesar de, por exemplo, você ter um Tour de France, que é o maior evento esportivo anual do mundo, e você ter realmente uma grande audiência do esporte, tanto na Europa quanto na Ásia, nos Estados Unidos, enfim, você ter um grande público que acompanha o esporte, o formato de negócios do ciclismo não é um bom formato do ponto de vista econômico-financeiro. As equipes precisam procurar patrocínios próprios e elas precisam viver numa constante luta para conseguir o orçamento para o ano seguinte. Então, cada equipe corre atrás dos seus patrocinadores e os organizadores de provas são uma entidade à parte das equipes. Isso eu até achei interessante trazer esse assunto aqui para vocês. Me veio a ideia de fazer esse vlog porque eu estava vendo hoje umas notícias no Cycling News, eles falando que o presidente da UCI está tentando modificar o ciclismo, que nem teve essa etapa de 65 km no Tour de France, que é uma etapa mais curta, e algumas modificações que eles estão tentando fazer para fazer com que o ciclismo fique mais interessante. Isso é uma outra discussão, mas tem um pouco de referência com essa questão de você aumentar a audiência para você conseguir melhorar os patrocínios das equipes. O ciclismo, ele não é organizado num sistema de liga. Não existe um orçamento do ciclismo. Como eu falei, cada equipe procura o seu patrocinador. Então, com uma certa frequência, nós vemos o fim de algumas equipes. Então, por exemplo, nos últimos anos aí que me vem à cabeça agora, você teve a HTC que deixou de existir, você teve a Tinkoff que deixou de existir, Euskaltel Euskadi que deixou de existir, enfim, as equipes, a BMC estava para, parece que conseguiu um novo patrocinador, mas estava para acabar ano que vem. Então, volta e meia, equipes muitas vezes vitoriosas deixam de existir se algum patrocinador desiste de patrocinar essa equipe, ou simplesmente falar, não, no meu planejamento financeiro aqui do ano que vem eu não vou ter orçamento para botar 30 milhões de euros na mão de uma equipe de ciclismo, então não vou poder patrocinar. Se a equipe não arrumar outro patrocinador, ela deixa de existir. Acho até interessante trazer esse assunto aqui para vocês, porque fica também a ideia para uma forma, às vezes, de organizar o ciclismo nacional, porque o sistema de ligas ele é sempre o sistema mais bem sucedido do ponto de vista esportivo no mundo. O próprio Oleg Tinkov, que era o dono da Tinkoff Saxo, depois ficou só Tinkoff, era um milionário russo e ele falava que o ciclismo, ele tentou por várias vezes mudar o formato financeiro do ciclismo e ele dizia que ele achava que o ciclismo devia ser gerido por americanos e que se tirassem os tradicionalistas italianos e franceses da jogada, que isso iria melhorar o ciclismo de um modo geral. Vamos então para onde a coisa funciona. A liga esportiva que mais gera dinheiro no mundo é a NFL, é a Liga Nacional de Futebol Americano nos Estados Unidos. Na temporada de 2017 para 2018, eles tiveram uma receita de 1,32 bilhão de dólares. Só corrigindo o número aqui, que eu vi que eu falei uma bobagem, eu falei 1,32 bilhão de dólares, né? Isso é só de patrocínio. O faturamento, a receita total da NFL, contando com as bilheterias, os direitos de TV e tal, não sei o que, na temporada de 2017-2018, está na casa dos 14 bilhões de dólares. Então, só esqueci de 12 bilhões e 700. Beleza? Então, só corrigindo o número aí, então esse 1,3 não é, na verdade, é 14 para ficar mais impressionante ainda. Entre patrocínio, direitos de TV, bilheteria, venda de produtos, camisetas, bonés, etc., relacionados ao futebol americano. Então, é um valor impressionante.
No formato de liga, essa receita é da liga. Existem 32 times que compõem a Liga de Futebol Americano nos Estados Unidos. E todos os times recebem uma divisão igualitária da receita da liga. Então a liga pega esse 1 milhão, lógico, tem custos de esperar, mas o que sobra é repartido igualmente para todos os times da liga. Os times da liga têm uma variação de receita do ponto de vista de venda de ingressos, porque quando você tem o jogo no seu estádio, 60% do faturamento fica para o time e 40% vai para a liga para ser distribuído igualmente entre todos os times. Então, 60%. Então, se você tiver uma bilheteria maior no seu jogo, como você ganha 60% e os outros 40% vão para a liga, você tem essa divisão, então você tem alguns times que têm um faturamento maior que outros. E aí existem alguns acordos de patrocínio próprios do time. Por exemplo, tem o tal do Falcons lá de Atlanta, que eles têm um estádio e o estádio deles é patrocinado pela Mercedes-Benz. Então esse dinheiro da Mercedes-Benz vai para o time. Então tem essas variações. Não é que todos os times têm a mesma receita. Não, mas existe uma receita enorme, básica, que vai para todos os times. E essa liga, ela que organiza as competições, então as competições da NFL são organizadas pela própria NFL, o campeonato é organizado pela própria... Então existe a liga que organiza as competições para os times, etc. Existe essa diferença com relação ao ciclismo. No ciclismo você tem a UCI, que é a União dos Ciclistas, e você tem os organizadores de prova. Por exemplo, o Tour de France é organizado pela ASO, que é a Amaury Sports Organization. A ASO ela é dona do Tour de France, ela é dona da Paris-Roubaix também, ela é dona da Volta da Espanha, e aí ela organiza algumas provas, ela vende o direito de TV para as emissoras de TV, que inclusive é um dos grandes, boa parte do faturamento da NFL também vem dos direitos de TV, só que a ASO vende os direitos de TV, ela organiza a prova, só que o dinheiro da organização fica para a ASO, não vai para as equipes. Então o dinheiro fica com a própria ASO. A empresa dela, ela faz dessa forma, e as equipes não têm nada a ver com isso. Então as equipes não têm participação dos lucros ou do faturamento das provas de ciclismo. Então, já na questão da liga, todas as competições, todos os produtos vendidos, inclusive os produtos vendidos, se você comprar uma camisa, sei lá, do Dallas Cowboys, lá na NFL, o dinheiro vai para a liga, não vai para a equipe, para o time. Então, existe essa diferença. A liga, ela é uma instituição maior que engloba todo o esporte ou a parte profissional do esporte ou dos times que participam daquela liga, e ela se vende inteira para os patrocinadores. Então você consegue contratos muito maiores, porque aí, se isso existisse no ciclismo, sei lá, você não ia patrocinar a Sky, você ia patrocinar a Liga do Ciclismo Mundial. Então a sua empresa ia aparecer em todas as competições, em todas as equipes, em todos. Então o argumento de venda é muito mais forte do que o argumento de venda de uma equipe que vai lá e fala, não, me patrocina a minha equipe. E aí você fica nessa briga, porque como a NFL, por exemplo, tem esse dinheiro que serve para todas as equipes, todos os times têm um orçamento básico, então o time não depende de convencer um patrocinador para bancar ele, para que ele continue existindo. Na verdade, a liga se organiza, faz as competições, faz as estratégias para gerar audiência e gerar o interesse do público, ela vende para os patrocinadores e esse dinheiro é dividido em todas as equipes. Então existe esse trabalho com um número muito maior, com um argumento muito maior de venda, com números muito maiores que vão trazer mais dinheiro e esse dinheiro vai ser dividido entre as equipes. Eu imagino que enquanto o ciclismo não for por uma coisa desse tipo, você vai continuar tendo esses problemas. Existe um conflito de interesse muito grande entre, por exemplo, a ASO. A ASO não vai querer largar o osso. A ASO é dona do Tour de France. Aí você vai no tradicionalismo. Então você vai deixar de ter o Tour de France, que é a maior competição que você tem? E aí, né? Como é que vai funcionar isso? Se a liga é a organizadora das provas, como é que você vai fazer para negociar o direito de TV da liga? O Tour de France não vai querer abrir mão, porque você não vai conseguir vender 2 direitos de TV, né? Porque você vende o direito de TV para passar a prova. Se a prova fosse organizada pela liga, aí a liga ia lá e vendia o direito de transmissão de prova para as TVs que pagam milhões de dólares para ter o direito exclusivo de transmissão da prova. A ASO não vai querer abrir mão disso. Então você tem aí vários conflitos de interesse, vários problemas. Mas eu acho que se o ciclismo
tanto mundial, quanto local, quanto no Brasil, quanto quiser realmente trazer um formato financeiramente viável para o esporte, você vai ter que ir nesse sentido, porque você vai ter isso, você vai ter as equipes correndo atrás dos patrocínios, que nem aqui no Brasil também, você tem pequenas equipes, você que fica correndo atrás, as competições sendo organizadas por pessoas separadas e o esporte não anda. Não anda mesmo não, mas tem mais um comentário aqui. E outra coisa que eu esqueci de comentar também, que eu acho que é importante, que esse grande instabilidade também gera um problema para os atletas. Não só para os atletas de equipes bem menores, que às vezes não tem orçamento e tal, você também não tem uma certeza de que a sua equipe vai continuar no ano seguinte. Então, por mais que você assine um contrato de 4 anos com a sua equipe, você não sabe se no ano seguinte aquela equipe vai ter verba para continuar. Então, além dos problemas para as equipes e tudo, você ainda gera também esse estresse para os atletas. Então, eu te esqueci de fazer esse comentário e eu acho pertinente. Vamos voltar ali para o computador. Você pegar a Liga Europeia de Futebol é assim, se você pegar a Liga de Hockey americana é assim, a Liga de Futebol americano, a Liga de Basquete, a NBA, enfim, você tem todos os grandes eventos esportivos do mundo estão baseados em ligas. Acho que é uma forma do ciclismo se organizar. Enfim, só quis trazer para vocês aqui essas informações, trazer alguns dos números da liga que mais ganha dinheiro no mundo, que é a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, e eles ganham mais dinheiro do que a Liga Europeia de Futebol, do que da Euroliga, enfim, de que todas as outras ligas do mundo. Enfim, é isso. Espero que tenha sido uma informação útil para vocês. Às vezes é um assunto chato, dinheiro, economia, né? Mas é o sustento do nosso esporte, né? Eu acho que se o nosso esporte não for economicamente viável para os profissionais, isso desestimula todo o restante do esporte. Comentários aqui embaixo sobre o que vocês acham disso tudo. Like no vídeo, comentários, se der para compartilhar. E passadinha no Patreon se você quiser apoiar nosso canal. Falou!